Bom, vamos aqui fazer então, vamos estar concluindo então esse capítulo, salário por peça, concluindo inclusive a sessão sexta, o salário, né? E as notas são bastante extensas. É um capítulo, esse capítulo 19, o salário por peça, ele é muito curioso. Ele é um capítulo e se a gente for comparar com os outros capítulos, ele é um capítulo que não é tão grande, mas tem nota para caramba. Tem nota para caramba. Isso Tem. mostra que essas notas, elas têm. Qual é o sentido, né? Quer dizer, qual é o sentido das notas de Marx, né? O sentido é o diálogo que ele está tendo aí com a literatura que ele tem contato, né? Com os dados, com aquilo que vai fundamentar, inclusive, as conclusões que ele faz aqui em cima, né? Isso é que é Isso. interessante, né? Quer dizer, a função das notas é exatamente essa, né? Para dizer, olha, eu estou lendo outros autores, eu sei o que é que eles estão falando, né? Mas eu não quero trazer isso para o texto. O texto é meu, mas as notas é para mostrar que aí ele faz a crítica desses autores e esses autores confirmam ou ele critica esses autores, né? Aquilo que ele está dizendo, né? E olha Isso. só, eu penso o seguinte, que ele disse, pô, mas o Max devia ter uma biblioteca muito grande em casa, né, para ter tantos livros, tantas referências. Mas isso aqui é no Museu Britânico, né? Quer dizer, o Max ele era um frequentador assíduo do Museu Britânico, que tinha biblioteca imensa lá, tal. Ele tinha até um local lá que, né? Se É. a gente entrar numa máquina do tempo, a gente vai encontrar, vai, corre. Onde é que eu encontro o Karl Marx? Aí vai lá no Museu Britânico É. e vai Eu fico encontrar pensando, aquele. eu fico pensando que o Marx tinha uma capacidade de organização muito bem desenvolvida, né? Porque são muitas informações, né? São muitos dados, são muitos comentários, muitos apontamentos. E esses materiais são um exemplo, né? Esses materiais que são referenciados, É, essas notas, elas estão numa ordem, né? E elas compõem, digamos assim, elas são encaixadas em momentos importantes, né? Da discussão, do desenvolvimento da exposição do Marx, mas são muitas informações para organizar, né? que na verdade é o seguinte, como é que ele organizava, né? Essa matéria, né? Ele já tinha prática dos manuscritos, né? Então, imagina esse esforço que ele fez de estar notando aquilo que interessa na elaboração daquilo que ele está realmente escrevendo. Se nós vemos, ele tinha um objetivo, não era uma coisa dispersa, né? Ele ia naquela literatura que ele sabia que ali ele ia estar fazendo a discussão, né? A discussão que interessa para Uhum. ele, né? No caso do Capital. Agora, aí você vai dizer, então quer dizer que o Marx era um cara bitolado, que ele só lia aquilo que era para a crítica da economia política? De forma nenhuma. Ele era um autor que, de repente, você encontrava manuscritos matemáticos, você encontrava manuscritos etnológicos, manuscritos de pesquisas que ele fazia em diversas áreas, né? Que aí você vai dizer, não, mas isso tinha a ver com a crítica da economia política? Tinha a ver, sim, né? Uhum. Ele, inclusive, essa discussão da renda da terra, ele vai estudar o quê? Ele vai estudar a química, a agronomia, né? A fisiologia, todos esses elementos, as ciências naturais, né? Que ele tinha ele para entender essa questão da matéria, né? Que o capital explorava, que é a terra, né? E para Uhum. entender, inclusive, como é que o capitalismo ele fazia essa fratura metabólica, né? Quer dizer, né, o capital e a natureza, né?
E só que isso era um princípio que ele tinha, mas ele tinha que ir nas ciências naturais para poder, né, para poder estar tratando de forma concreta. Não adianta você, né, lá nos manuscritos, lá no Manifesto Comunista, né, aquilo, né, tudo que é sólido se desmancha no ar, né, é o capital, é a fluidez do capital, mas e aí? Mas como é que isso se opera, né? Quer dizer, não, é porque o Uhum. cientista não interessa só ele falar no princípio geral. Você tem que, né, você tem que demonstrar como é que aquilo se opera, né, de forma concreta, né? E para isso você tem que ter a ciência, né? A ciência econômica, a ciência natural, né? E a ciência, inclusive a ciência histórica, né? Para você pensar outros modos de produção, outras relações, formas de propriedade, né? Outras sociedades para você. E ele fazia isso muito, né? Como é que era outras sociedades, outras formas de propriedade, as relações sociais, né? Como é que eram as formas pré-capitalistas, né? Uhum. É, e é uma pesquisa etnográfica, etnológica, né? Que, de um certo modo, ele devorou aquilo que ele conseguia encontrar. Se ele morasse, ele não conseguiria escrever o Capital se ele tivesse, se ele estivesse, por exemplo, na Alemanha. Ele não conseguiria. Ele não Uhum. teria essa. Isso é uma coisa curiosíssima, como as condições, às vezes, elas, elas te dão ou não para você desenvolver, entendeu? Ter acesso a dados, né? Né? Não, com Dados certeza, é né? importante. O ambiente, né? A observação dele, quando ele foi para a Inglaterra, ele teve condições de ver a forma capitalista mais avançada, né? A forma É, concreta que existia de organização econômica capitalista mais avançada de fato, né? Isso foi um diferencial para o é, Marx. então essa é a questão. Bom, vamos lá então aqui pegar a nota 49, né? A nota 49. Vamos ver o que ela tem de interessante aqui. Vamos lá. Depois de o senhor professor Rocher nos informar que as falsas definições de capitalismo de dinheiro podem ser divididas em dois grupos Mas principais. que nota é essa que você está lendo? A 49? Ou Você, eu tô. Essa é não é a 49? nota 49, mas você está na 59? Não, eu tô na nota 49. Estranho aqui. Será que é por Na, causa da edição? Será que é uma coisa diferente? Deixa eu pode ver aqui ser. se. Vê aí a nota 49, ele diz assim: um determinado peso de algodão lhe é entregue ao fiandeiro e ele tem de fornecer em troca um determinado peso de trançado fio de um certo grau de finura, sendo remunerado de acordo com a quantidade de libras de produto produzidas. Aqui é uma citação do Ure, né? Ure escreveu um livro muito famoso na época, Não achei. The Philosophy of Manufactures, né? Não, Ure. é que cada capítulo aqui inicia uma numeração, né, de notas. Eu estava num capítulo diferente aqui. Voltei para o capítulo. É. Só Aí para peça. ele, aí ele é só concluindo essa citação de Ure. Se seu Uhum. trabalho é de qualidade insuficiente, ele recebe uma punição. Se a quantidade é menor que o mínimo fixado para um dado tempo, ele é dispensado e um operário mais capaz é procurado. Ele está comentando aqui essa questão do salário por peça e também
essa prática, quer dizer, né, quer dizer, o salário por peça, ele contribui para essa, né, pelo que ele diz aqui, né, não ele, mas o que está nesse texto do Yuri, é para o controle do Uhum. trabalho, né? Se seu trabalho é de qualidade insuficiente, ele recebe uma punição. Se a quantidade é menor que o mínimo. Isso é muito interessante porque é uma coisa que está lá no começo da Revolução Industrial, e hoje, no século XXI, você encontra isso. Se você for ler isso daqui, você vai dizer, pô, isso aqui está na fábrica, isso aqui está no escritório, isso aqui está na universidade, entendeu? É Uhum. impressionante essa. E olha que não é o Marx que está falando, quem está falando aqui é esse autor, Ure, The Philosophy of Manufactures, né? Que é um clássico aí, que, né, de um autor que ele descreveu, né? Ele descreveu essas fábricas que estavam surgindo aí no começo né, na Revolução Uhum. Industrial, né? Só para mostrar que Marx, muitas coisas que o Marx fala, não é Marx que descobriu, ele fala aquilo que está nos autores, no que ele lia, que esses autores eles constatavam isso, né? Outra citação Uhum. aqui dessa mesma nota 49, né? Ele utiliza aqui esse relatório dos inspetores de fábrica. Ele utilizava muito, porque ele teve a facilidade, né? Quer dizer, ele teve a sorte de ele estar num país como a Inglaterra, que os ingleses eles eram exímios produtores de dados Sim. sobre, sobre o mundo do trabalho, né, o mundo do trabalho fabril, né? Você E eu acho tinha, que né, ele esses teve a relatórios. felicidade também de estar próximo do Engels, né? Que era um industrial Que já era preocupado industrial com esses dados, e né? Acho que facilitou para é, o Marx aí. exatamente. Então, aqui é uma citação desses relatórios de fábrica. Quando o produto do trabalho passa por muitas mãos, cada uma das quais tendo uma participação nos lucros, enquanto apenas o último par de mãos executa o trabalho, ocorre que o pagamento que alcança a operária é miseravelmente desproporcional. É interessante, aqui tem uma questão de gênero, a operária, né? Mas ele está. Essas citações aqui é referente a 49, né? Aonde o Marx ele puxa, o que é que ele está falando lá no texto? Se o trabalhador carece da capacidade média de rendimento e por isso não consegue fornecer o mínimo determinado de trabalho diário, ele é dispensado. Olha que coisa atual, rapaz. Se o trabalhador carece da capacidade média de rendimento e por isso não consegue fornecer um mínimo determinado de trabalho diário, ele é dispensado. Essa é a gestão de metas. Uhum. E já estava nas Ela, fábricas daquela época. é, essa forma de pagamento do salário, ela se articula com uma forma de gestão, né, de gerenciamento do trabalho, uma forma de estimular a produtividade, né, do trabalho, no sentido de controlá-lo, né, com, tanto na sua intensidade, quanto muitas vezes no estímulo a, a extensão da jornada também. É. Bom, na nota. Bom, quer dizer, eu acabei lendo aqui a nota 50, essa citação do relatório dos inspetores de fábrica. Nota 50,
E no texto ele puxa essa nota a título de quê? Quando ele diz aqui, ó, o ganho dos intermediários advém exclusivamente da diferença entre o preço do trabalho pago pelo capitalista e a parte desse preço que eles deixam chegar efetivamente ao trabalhador. Olha só, o ganho dos intermediários advém exclusivamente da diferença entre o preço do trabalho pago pelo capitalista e a parte desse preço que eles deixam chegar efetivamente ao trabalhador. Isso aqui é terceirização, isso aqui é muito comum. Essas empresas terceiras aí, terceirizadas, né, que elas ficam com, né, elas ficam com uma parte aí e muitas vezes sobra para o trabalhador, né? É, Eles não chegam ao trabalhador. isso é uma Isso, coisa que acontece muito, né, no setor não, de fabricação de calçados também. Tem algumas pesquisas que mostram essa articulação, é, que é uma subcontratação de grupos de trabalho, né, numa lógica de, digamos assim, ó, a produção não, é uma ali. coisa curiosa, isso aí é como se fosse até um princípio, porque aqui mesmo na, na Unesp aconteceu, né, porque aqui a, a vigilância não, mas a limpeza, né, aqui na faculdade é feita por empresas terceirizadas, né? Uhum, E teve aí o ano passado uma empresa dessas que faliu e deixou os trabalhadores lá sem salário, entendeu? Quer uhum. dizer, esses, essa questão da intermediação do trabalho, né, que o Marx está falando aqui, ele está falando dos intermediários, né? Quer dizer, é outro elemento, né, como salário por peça, outro elemento muito atual, né, para a gente pensar É. essas Não, exatamente, formas. professor. Essa forma salário, né? Essa forma social do salário por peça, ela está muito articulada com esse desenvolvimento, né? Da reorganização produtiva, essa, esses mecanismos de flexibilização dos contratos, né? Sobretudo dos contratos de trabalho, contratos entre empresas, né? Porque muitas vezes até mesmo o contrato salarial ele aparece como um contrato entre empresas, né? Isso tem um peso grande para elucidar essas formas, né, contratuais que aparecem nesse contexto da flexibilização, da desregulamentação e da desproteção social do trabalho, né? Olha só o que o Marx fala aqui. O salário por peça facilita a interposição de parasitas É, entre o capitalista e o assalariado, a é. interposição de parasitas. A gente fica pensando essas plataformas aí do tipo Uber, eles não são parasitas? Então, essa é uma questão que eu tenho pensado, né, para elaborar os mecanismos, né, de exploração ou de expropriação desses trabalhadores, né? Porque eu considero que assim é uma forma híbrida. Ela articula exploração e expropriação, né? Nesse sentido de que existe dinâmicas parasitárias, não é só a produção de mais-valia absoluta e relativa, você tem outros mecanismos ali que, que tornam, digamos assim, essa articulação uma novidade que tem elementos que estão na antiguidade das formas de exploração do trabalho, né? Que estão na antiguidade nas formas de se extrair excedente, né? Da força de trabalho. Eu, Ele fala aqui em subarrendamento do trabalho, né? Subletting of labor. é, Subarrendamento.
Olha que interessante para pensar como essas, essas tecnologias, né, como o aplicativo, por exemplo, né, eles facilitam essa interposição de parasitas, né, com essas formas particulares. Tem que investigar, né, como é que se dá essa, porque na verdade você tem aí elementos, por exemplo, entre o cliente e o trabalhador, né? Você tem a interposição do aplicativo, né? Que Uhum. e esse é um elemento que tem que ser pensado. Quer dizer, qual é vamos dizer, a filosofia desse aplicativo, né? Como é que ele se chama esse aplicativo, né? Porque o aplicativo sem o aplicativo não haveria a uberização do trabalho, concorda? Sem essa tecnologia, né? É, sem Sem a essa plataforma. tecnologia, Uhum. sem a plataforma, sem aquilo que você baixa no smartphone, se cadastra, aceita lá os termos, condições e passa a utilizá-la, e aquilo cria toda uma relação de trabalho, né? Quer dizer, agora uma interposição entre o trabalhador e o cliente, no caso do motorista de aplicativo. Agora, no caso do entregador, né? Com o aplicativo, o que é que você tem? O que é esse aplicativo aí? É, e aí você já tem um elemento mais complexo, porque você tem o cliente, aquele que faz o pedido, você tem o capitalista, aquele que fornece o produto que tem que ser entregue. É isso? Me corrija se Isso. eu estiver enganado. E o aplicativo, né? Quer dizer, você Uhum. tem 1, 2, 3, 4, né? Só para nós vermos essas formas aonde você tem que distribuir a renda, vamos dizer assim, né? Como é que se dá essa distribuição, né? Porque se você for ver, é, é isso que, de um certo modo, tem os conflitos aí, né? Esses Uhum. conflitos distributivos dessa renda, vamos dizer, dessa mais-valia, né? Porque aí você tem um mais-valor, né? Eu estou falando no caso dos entregadores de aplicativo, que eles têm que entregar um produto, né? Então você tem ali você tem um capitalista, né? Aí você tem um outro elemento, né? Porque esse capitalista explora aqueles operários né? Que produziu aquele produto, né? Que ele tem que vender, quer dizer, ele tem que realizar o mais valor, né? E aí é nessa esfera aí da circulação que aparecem esses personagens, aparece o entregador e o aplicativo. Bom, quer dizer, Uhum. é interessante mapear vamos dizer, essa topologia, né, do capital nessas situações particulares, porque você vê, eu estou falando do caso do entregador de aplicativo, né, Uhum. do iFood, por exemplo. Mas, no caso da Uber, motorista de aplicativo, aí você tem
você tem as outras, você tem outras especificidades, né? Uhum. São formas de trabalho uberizado, são, mas são diferentes, são específicas. Todas se caracterizam pela interposição de parasitas, vamos dizer, a parasitagem tecnológica, né? A parasitagem tecnológica, impressionante, É né? um capitalismo de rapina, né? Do subarrendamento do trabalho, né? O Marx, ó, toda expressão aqui é É. subletting of labor, né? Essa Isso tudo na expressão, essa salário por expressão, peça. essa expressão subarrendamento, ela tem uma conotação similar à expressão da subcontratação também, né? Mas exatamente a subcontratação, mas o subarrendamento ele é mais complexo que a subcontratação, né? Na subcontratação você tem uma contratação, no subarrendamento aí a coisa pode ser, você não precisa ter contratação, né? Então, na verdade, você tem contratos velados, né? Talvez. É, Porque, digamos assim, por exemplo, o contrato de emprego, ele não aparece, nessas relações com esses capitais, né? Você tem, digamos assim, o trabalhador, ele, na forma contratual, ele aparece como um prestador de serviço, ele não aparece como alguém que vende força de trabalho, numa relação de um contrato de emprego, né? Mas é uma relação de trabalho com uma empresa capitalista. O conteúdo, né, digamos assim, por mais que a forma contratual ela negue, digamos assim, ela nega na aparência, né, o conteúdo da relação capital-trabalho ele é preservado, né? E é uma relação que é contrato. Essa relação capital-trabalho ela é uma relação de contrato, né? Mas a forma de pagamento ela oculta essa relação. ele está falando aqui no salário por peça, né? Isso. Está falando do salário por peça. Bom, Ele diz aqui, ó, pelo menos né? é o entendimento que eu tenho. Talvez o senhor tenha uma outra questão para colocar, né? Mas essa questão do contrato, né? Do contrato, digamos assim, se o contrato de trabalho é mediado de uma outra forma, né? Porque para mim é uma relação de contrato de trabalho também, por mais que não na forma tradicional, né? Mas acho que o conteúdo é uma relação de trabalho mediada por outra forma, né? Por outra forma de negociação. Mas agora eu vou provocar um pouco aí. Uhum. Se você fala em contrato de trabalho, você está com a nostalgia, aí você pode ser levado a fazer o que hoje o direito do trabalho tenta fazer, né? Ele Uhum. tenta ressuscitar um cadáver do contrato de trabalho, mas isso nunca foi, esse morto nunca foi contrato de trabalho, né? Quer Uhum. dizer, o contrato de trabalho, eu penso aí eu penso, estou provocando aqui a reflexão para, quer dizer, o que o Marx ele está mostrando aqui é uma forma salarial, né? Só para dizer que forma salarial não necessariamente implica contrato de trabalho, né? A forma salarial ela é uma forma de exploração que pode ser, por exemplo, articulando isso que ele está descrevendo aqui, que se você for ver, ele próprio diz Uhum. aqui, né, que você tem exploração, opressão, né, um sistema hierarquicamente concatenado de exploração e opressão. Olha que interessante. Uhum. É tão interessante que ele não fala só em exploração, Uhum. ele fala opressão. Isso é que é interessante. Esse parágrafo dá uma tese. Então, é o seguinte, este último, né? O que ele está falando aqui é o seguinte:
especificamente do moderno trabalho domiciliar, né? Isso está no moderno trabalho domiciliar, mas ele fala de um sistema hierarquicamente concatenado de exploração e opressão. Este último possui duas formas básicas. Aí ele diz: o salário por peça facilita, por um lado, a interposição de parasitas, né? Quer dizer, por um lado né? Por outro lado, né? O salário por peça, ele está falando sempre na forma salarial, hein? O salário por peça permite ao capitalista firmar com o trabalhador principal um contrato aí, ó, de tanto por peça, a um preço, tá? Nesse caso aqui, olha só, um contrato de tanto por peça, que você tem contrato. Agora, nessa primeira forma básica aqui, ele diz, facilita a interposição de parasitas entre o capitalista e o assalariado, o subarrendamento do trabalho, né? Que o ganho dos intermediários advém exclusivamente da diferença entre o preço do trabalho pago pelo capitalista e a parte desse trabalho que eles deixam chegar efetivamente ao trabalhador, né? Aí ele vai dizer que na Inglaterra isso é chamado de sistema sudorífero, switching system, né? Quer dizer, ele faz essa morfologia aqui, ó, do salário por peça. Ele tem duas formas básicas e torna supérfluo grande parte da supervisão do trabalho. Olha que interessante, não tem supervisão. Quer dizer, a própria forma salarial ela controla, entendeu? Uhum. E se não tem supervisão, evidentemente, aqui se fala num contrato, mas esse contrato de tanto por peça, a um preço tal, isso aqui Não, é né? porque assim, ó, digamos assim, o contrato de trabalho ele é pulverizado, né? É um arranjo, é um arranjo que combina muito com as formas da terceirização, né? Com essas formas É, subcontratos mesmos, né? exatamente. O Marx ele está falando na Revolução Industrial. Evidentemente, surge o direito do trabalho. Aí você tem vamos dizer assim, a regulamentação do contrato de trabalho, né? Quer dizer, você tem um progresso por conta da luta de classes, tal e tal e tal, né? Quer dizer, deixado por si só, o salário por peça, ele iria só aprofundar a exploração dos trabalhadores pelo capital, né? Mas, evidentemente, né? Isso aí depois, né? Isso ele está falando lá no século XIX. Agora, no século XXI, você tem um surgimento dessas formas salariais, como, por exemplo, esse salário por peça, né? Mas não esse salário por peça, mas essas formas, por exemplo, que está falando no trabalho uberizado. Aí o que é que acontece? O que acontece é que o direito do trabalho, ele olha aquilo e ele já diz, olha, está faltando o contrato, né? Quer dizer, está faltando a regulamentação dessa forma salarial, exatamente com a questão da proteção do trabalho, né, contra esse sistema de exploração e opressão. Tal. Mas a questão é que o direito do trabalho, no século XXI, ele está olhando para o século XIX, porque ele vem depois daquilo. Agora, quem é que garante que isso que está tendo hoje é aquilo que ele está vendo no século XIX? Embora a gente tenha vendo que é parte do capital. Mas aquilo, quer dizer, o que não necessariamente o direito do trabalho, ele é uma forma contingente, entendeu? Ele não é uma forma Sim, sim. necessária, né? Ele é tão contingente que estão aí sobre né, o capital tá desmembrando aí, entendeu?
Não, sim, Porque e acho que, é professor, luta, né? a gente chegou num ponto que mostra muito a dificuldade da regulamentação, que ela é baseada nesses parâmetros, né, de identificar ali a relação do trabalhador com o empregador imediato, né, para delimitar, digamos assim, o direito do trabalho a partir dessa relação. E aí, esse contexto, a gente vive nesse contexto da terceirização, da subcontratação, subarrendamento, né? É um contexto que pulveriza essa forma de contrato e pulveriza a relação de exploração, no sentido, a figura do empregador, ela perde representatividade em relação ao capital, a figura do capital, né? Você tem diversos capitais associados, você tem um arranjo que complexifica essa delimitação, esse arranjo de contrato, né? Não é que não há contrato, né? Mas esse arranjo de contrato ele complexifica a relação e torna, digamos assim, torna até uma tarefa quase impossível para o direito do trabalho delimitar essa responsabilidade, por exemplo, né, da condição de Aham. hipossuficiência do trabalhador, né, de identificar esse empregador, porque realmente, olhando, por exemplo, para o caso do empregador, né, você tem ali a figura, né, da empresa que produz o alimento, que produz o fast food ali, aí você tem a empresa aplicativo, né, intermediando, e você tem o trabalhador, né, numa figura de conta própria, né, de empreendedor, né, uma figura jurídica autônoma ali, né, num contrato de prestação de serviço, independente, não sei o quê. Então, esse é um tipo de arranjo que dificulta muito essa tarefa, né, e realmente eu acho que não é possível retroceder aquela ao ambiente fordista, né? Porque ali as coisas eram diferentes, né? O contexto da indústria do século XX, a lógica da organização do trabalho, o que predominava, né? Que é o princípio da regulamentação atual ainda busca, né? Se fundamentar naquela lógica fordista, né? Tem aqui uma coisa interessante, Eziel, na nota 51A, não sei se você consegue, Uhum, tô com ela, com que a nota aqui. tem a ver, aliás, é até curioso, tem a ver com isso que você está colocando, mas o que ele está colocando aqui é o seguinte, que a questão do truque, né? Quer dizer, o capital ele se utiliza de truque. Truque, né? Quer dizer, o capitalista escolhe um homem, diz aqui, ó. O capitalista escolhe um homem de força física e habilidade superiores para a posição de chefe de um grupo de trabalhadores. Aí o que é que ele faz? Ele paga a esse homem de força física e habilidade superior, ele paga um salário adicional a mais, sob a condição de que faça o possível para estimular seus colaboradores, né, que recebe apenas o salário ordinário, a trabalhar com a máxima dedicação. Olha que interessante aqui essas relações que ele está, quer dizer, quem está descrevendo aqui é o Dunning, né? Sem mais Uhum. comentários, isso explica a reclamação dos capitalistas acerca das barreiras impostas pela trade unions à atividade ou habilidade e força de trabalho superiores, né? Quer dizer, você tem esse cabo de força entre os capitalistas e as trade unions, porque os capitalistas eles têm truques para, para o quê? Para aumentar, né, o grau de intensidade do trabalho. E ele utiliza aqui outro trabalhador para fazer essa, esse estímulo, né, para que os colaboradores eles possam eles possam trabalhar com a máxima dedicação. Isso é muito É, interessante, né? Essa é, prática de emulação, né?
prática de emulação, que quer dizer, as coisas elas não mudaram muito. Isso existia antes do direito do trabalho e isso vai continuar existindo depois do direito do trabalho, né? Porque antes você tinha os sindicatos, os trade unions tentavam colocar barreiras, os capitalistas reclamavam, né, contra esse método, né, que é recomendado aos arrendatários como muito eficaz. Quer dizer, o Marx ele vai vendo assim essas coisas, que na verdade o que é necessário é essa forma do capital. Agora, tanto as trade unions como o direito do trabalho, eles tentam colocar barreiras ao capital. Agora, o que é que o capital faz quando ele encontra uma barreira? Ele supera, né? Supera. Isso aí, historicamente, não tem barreira que o capital não supere. Ele não pode superar ele próprio, porque aí não seria uma barreira, seria um limite. Mas toda barreira, né, ele supera, né, através das formas da crise. O capital, né? ele opera na política também, né? Essa que é a questão. Ele supera os obstáculos jurídicos, os obstáculos extraeconômicos, da política, ideológico, né? Quer dizer, aquilo que a gente leu lá no capítulo 6 inédito, né? E aqui ele fala, inclusive, em barreiras, né? Quer dizer, ele utiliza a expressão aqui do Dunning, né? O Dunning, ele era um líder lá das trade unions, né? Que era muito próximo lá do Marx, lá na década de 1860, o Marx estava muito próximo dos trade unionistas ingleses, né? Que, inclusive, esses sindicalistas eles estavam lá na fundação da Primeira Internacional. E ele via esses artesãos, né? Porque as trade unions em Londres, né? Elas eram de artesãos que tinham poder de enfrentamento com os capitalistas, porque eram trabalhadores mais qualificados, né? Diferentemente, por exemplo, dos operários do norte da Inglaterra, né, Manchester, que ali você não tinha nem trade unions na época, né? Porque as fábricas empregavam mulheres, crianças, tal. Então você tinha uma situação lá de um proletariado industrial muito mais não tinha muita capacidade de fazer esse enfrentamento. Depois eles vão constituir os sindicatos industriais. Mas as trade unions, que não eram sindicatos industriais, em Londres, eram, podemos dizer assim, né, uma aristocracia operária, porque eram artífices muito qualificados, né, tinha um controle da produção, e os capitalistas cheios de truques para tentar fazer, né, para aumentar aquela intensidade do trabalho. E eles colocavam. Só que o Marx esperava que esses operários tivessem interesse na luta pelo socialismo, o que, na verdade, eles não tinham interesse. Eles só queriam ter os direitos, né, inclusive o direito de votar, né? Vamos dizer assim, né? Eles não tinham uma perspectiva revolucionária, né? Quer dizer, o Marx quebrou a cara, porque ele apostava que esses operários, artífices, que tinham essa capacidade de estar, inclusive, né, controlando a produção, né? Eles, na verdade, eles não aderiram, né, vamos dizer, ao socialismo, né? Na época lá, na época dele. Mas, enfim, voltando aqui à nossa discussão, vamos ver aqui a nota 52 e 53, ver se tem alguma coisa interessante. Se você der uma olhada aí, você pode estar comentando, ele está citando novamente inspetores aqui de fábrica, novamente falando nessa questão a 52 parece interessante aqui, né? Ele coloca aqui, ó, uma citação. Todos os que são pagos por peça lucram
com a transgressão dos limites legais do trabalho. Essa observação, quanto à disposição de trabalhar horas adicionais, é especialmente aplicável às mulheres empregadas como tecelãs ou dobradeiras. Esse sistema de salário por peça, tão vantajoso para o capitalista, tende diretamente a estimular o jovem oleiro a realizar mais sobretrabalho durante os 4 ou 5 anos em que é pago por peça, mas por um preço baixo. Essa é uma das grandes causas a que se deve atribuir a degeneração física dos oleiros. Nossa, mas esses inspetores de fábrica eram maravilhosos, né, cara? Eles Pois é, descreviam, tinham uma capacidade crítica. Quer dizer, o Marx foi na fonte sem e floreios, não né? é. Hã? Sem floreios, né? Aqui a descrição da Sem situação. floreios, eles eram ingleses, né? Aquela coisa, aquela expertise inglesa, né? Que são. Agora, se fosse aqui no Brasil, aquela, aquele jeitinho de, né, a coisa da colônia aqui você não tenha, mas lá não, eles tinham aquela dignidade de, não, nós temos que cumprir a nossa tarefa, temos que descrever o que acontece dentro das fábricas, né? E eles Uhum. descreviam, tudo isso aqui é descrição, entendeu? Não tem nada que, mas eram marxistas, não, de forma nenhuma, eles estavam descrevendo, né, aquela... É por isso que é Não, interessante, viu? você vê Você esse ter as segundo fontes, né? inspetor aqui, esse segundo inspetor, ele usa o termo, né? Isso aqui foi antes do Capital ser publicado, né? Mas não, é em outro sentido, mas é um, Sim, sim. né? Ele fala aqui, ó, o jovem oleiro a realizar mais sobre trabalho, né? Mais sobre trabalho durante 4 É, ou 5 anos, é pago por peça. 1858, isso aqui é 1858. O Marx estava em 1865, né? Então, quer dizer, quase Uhum. 10 anos depois, ele estava pegando esses relatórios dos inspetores de fábricas, né? Sim, E eles sim. descreviam aqui, e é interessante que tem novamente aqui a questão de gênero, aparece aqui mulheres, né? Isso. As mulheres, né? Diz, ó, especialmente aplicava às mulheres empregadas como tecelãs ou dobradeiras, quer dizer, as mulheres eram muito mais exploradas que os homens Uhum. nas fábricas, né? E Nesse, essa discussão toda, assim, tem me lembrado um filme documentário, né? Que coincide com a temporada que a gente está passando. O nome do documentário é Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar. O senhor deve até conhecer. sim, exato, do Marcelo Porque Gomes, né? é, um, é uma pequena cidade lá de Pernambuco, né? Que a economia gira em torno da fabricação de calças, Sim. jeans, né? E a forma como é Toritano, organizada é uma lógica de generalização do salário por peça, né? Só que é uma lógica de arranjos contratuais terceirizados, né? Em que há esse recrutamento fora da fábrica, né? A produção das calças, das várias etapas, né? Uma uhum. produção doméstica, né? E há esse recrutamento aí por, digamos assim, por esses parasitas, né? Seriam essas relações onde a exploração do trabalhador ela é mediada por outro trabalhador, né? Mas retrata muito Isso é bem. muito interessante, viu? É. Esse filme daria uma tese. Daria. Esse filme daria uma Inclusive, tese. eu não sei se ele já foi avaliado no Tela Crítica, mas Já tem. já. Você vai encontrar no canal do Telacrítica uma live que nós fizemos só discutindo esse filme aí. Ah, Dá uma ótimo. olhada lá. No Vou canal do procurar. Telacrítica. É um documentário do Marcelo Gomes e a cidade de Toritama. E isso é interessante porque é exatamente isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ir nessas questões concretas para a gente poder estar fazendo isso que Marx está fazendo, né? Está refletindo, abstraindo, descobrindo as formas do capital, né? Uhum. Nessa matéria, descobrindo as formas, como é que se dá essa exploração nessas condições aqui, ó. E é interessante fazer, inclusive, comparações.
Você pode até fazer um exercício, né? Tipo assim, tem o quebra-cabeça, mas você pode quebrar uma cabeça assim. Você comparar aquela forma com essa forma que você tem no trabalho uberizado, especificamente naquilo que você estuda, que é os motoristas de aplicativo. Entendeu? Uhum. Qual a diferença, assim? Só pensar em termos de formas. E depois você vai, ao pensar as formas, é como se você fizesse abstração, as formas do capital, explorando aquela matéria. São matérias diferentes, mas depois você pode estar, a partir dessas diferenças das formas, aí você vai ver as matérias, entendeu? Vai ver a matéria, né? Sim. Mas a forma, ela é importante, tanto que a gente está lendo aqui o salário por peça, e o que é que o Marx fez? Ele pegou as formas. E a gente, hoje, né, século XXI, a gente está dizendo, olha, isso daqui é o que a gente vê. Por quê? Porque é a dialética. Ele abstraía, é a ferramenta dele. A abstração Uhum. é a ferramenta para você encontrar as formas, né? As formas, até para pensar como é que se dá essa questão do salário por peça, né? E a partir dessa abstração, você vai fazendo um movimento de volta, que depois aí você vai encontrar matéria, e se você for comparar com a outra, aí você vai encontrar aquilo que é específico e aquilo que é parte de uma forma maior, certo? Como é que o capital ele explora essa realidade, vamos dizer, que são formas atípicas, certo? São formas atípicas. As formas Uhum. típicas é, por exemplo, aquilo tudo organizadinho. O empregado, o contrato, a empresa, tudo aquilo que o direito do trabalho se fundou, né? Mas o mundo não é aquilo, né? O capital ele cada vez mais ele explora formas atípicas, né? O trabalho uberizado é uma forma típica que tem inclusive várias formas básicas aí, então é muito interessante. Eu acho que aí tem o filme, né? O filme é uma realidade muito, né? É muito rico isso daí. Mereceria uma discussão, inclusive a partir desse texto, capítulo Salário por Peça. Vamos ver aqui o 54. 54, Hum, ele cita aqui esse Cantillon, ele é, cita aqui o ele é um Cantillon. economista, é um filósofo, né? Economista também, anterior ao Adam Smith, esse. Mas eu estou tentando ver onde é que ele quer chegar, às vezes não interessa para nós aqui, não. Está falando dos oficiais artesãos. Vamos ver aqui, Aham. 54, é. Ele está fazendo essa referência a título de quê? Ó, ele Ah, tá falando sim. aqui, por exemplo, ó, que esse cantilão aqui, ó, em que muitos se Ah, inspiraram, que né, James Stewart e Adam Smith, já apresentava aqui, portanto, o salário por peça como forma meramente modificada do salário por tempo. Aqui, ó, esse entendimento aqui, isso aqui já tava colocado por um economista porque, político clássico, né? olha só, porque os patrões também recorreram excepcionalmente ao procedimento de transformar forçadamente o salário por peça em salário por tempo. Quer dizer, para mostrar como o capital, ele é fluido. Essa fluidez do capital está aqui, certo? Ele não fica fixo ali, salário por peça ali, uma obsessão pelo salário por peça. Não, certo? Você tem, inclusive, aqui diz, ó, procedimentos de transformar o salário por peça em salário por tempo, né? Quer dizer, antes ele já falava aqui que tem que analisar situações concretas, né? Quer dizer,
Mas onde um determinado salário por peça já se encontra há muito tempo consolidado de maneira tradicional, os patrões também recorreram ao procedimento de transformar forçadamente o salário por peça em salário por tempo, né? Quer dizer, é por isso que eu digo, quando você vai analisar a forma concreta, você pode descobrir movimentos os mais estranhos, né? E aqui um movimento estranho é esse, os patrões, transformar forçadamente o salário por peça em salário por tempo, né? A título de quê, tal? Né? Quer dizer, deve ter alguma situação, ele vai explicar aqui, né? O trabalho dos oficiais de inglês se regula por dia ou por peça, tal, porque tem umas questões mais específicas que talvez não interessem. Nota 55. Novamente, quantas vezes não vimos que em certas oficinas empregam-se muito mais trabalhadores do que os realmente necessários para o trabalho a ser realizado? Frequentemente, na previsão de um trabalho incerto, às vezes até mesmo imaginário, trabalhadores são contratados. Como são pagos por peça, dizemos, não se corre nem risco, já que todas as perdas de tempo são postas na conta dos desocupados. Olha que coisa curiosa. Olha, aqui. Isso daqui é uma descrição de uma coisa que eu acho que é, digamos assim, é o grande interesse do capital, assim, né, nessas formas de contratação, nesses arranjos. É o trabalho intermitente. Essa transferência do risco, essa transferência do custo. Exatamente. Para o próprio trabalhador, né? Porque é uma oneração o salário por tempo. O salário por tempo onera o capital. Porque você tem os custos, né? Do tempo de venda. Você tem outros custos que o capital ele acaba assumindo. Claro que ele assume, né? Produzindo um excedente. Mas isso aqui é uma coisa que o capital ele não tem compromisso nenhum, né, com o trabalhador. E nessas formas de contrato, né, sobretudo nessas condições em que o trabalhador aparece como conta própria, como um trabalhador não empregado, né, um profissional autônomo e tudo mais, se paga menos salário, né? O trabalhador ele assume os riscos da atividade, né? O capital ele faz isso, né? Então a forma salarial, no caso o salário por peça, ele é muito adequado nessas situações onde você tem um trabalho incerto, às vezes até mesmo imaginário, aonde quer dizer, se você não tiver nada para fazer, você não faz, mas também não ganha, o capital não perde, entendeu? O trabalhador ele produz, né? Ele trabalha, mas ele não tem emprego, digamos assim. E ele não tem garantias do trabalho dele, né? Mas a disputa aqui é coisa do tempo, né? As perdas de tempo, quer dizer, o capital não interessa, né? É aquela coisa lá de você, às vezes, você não tem o que fazer, mas você está ganhando. Isso para o capital é um terror, entendeu? Então é muito interessante que essa perda de tempo, né, ele tem que ser posto na conta do trabalhador. Quer ver uma outra nota que contrapõe com essa aqui, que a gente pulou? Foi a 53. Sim. Olha só. Onde o trabalho em qualquer ramo industrial é pago por peça, os salários podem diferir muito substancialmente em suas quantias, mas no salário diário há geralmente uma taxa uniforme, reconhecida tanto pelo empregador quanto pelo trabalhador como salário padrão, pago ao trabalhador médio,
de cada ramo industrial. Esse salário padrão aqui, essa taxa uniforme, né, do salário, ela inclui essas perdas de tempo, né? Essas perdas de tempo que o capital ele se desfaz no salário por peça. Os tempos mortos, né? Porque digamos assim, a demanda ela varia e a necessidade de produção varia. Isso coloca alguns custos, né, de se manter o trabalhador sendo remunerado pela lógica da jornada, né? Então, essas alterações... No salário por peça, o trabalhador ele é pago pontualmente, só quando tem produção, só quando interessa, pontualmente a produção capitalista, né? Ela ajusta, né? E ela se desfaz dessas perdas de tempo que pode se refletir na redução da lucratividade, né? E, assim, isso é um empobrecimento para a condição do salário também, né? Essa condição, esses tempos aqui, o que é considerado uma perda de tempo para o capital, é muitas vezes o que garante um rendimento salarial mais estável e num nível mais elevado para o trabalhador, né? Então, você vê o quanto ela favorece, né, o capitalista e empobrece a condição contratual, a condição de remuneração da força de trabalho. Torna vulnerável, né, instável e rebaixada. Exatamente. Eu acho que essa nota que você fez referência, 53, diz respeito a um parágrafo onde ele mostra como salário por tempo, ele quer dizer, para o trabalhador, a vantagem do salário por tempo ao invés do salário por peça, né? Isso aí já é uma coisa, quer dizer, já é uma bandeira mesmo, né? Quer dizer, o Marx está dizendo, olha, muito cuidado com o salário por peça que você vai ser fraudado aí mais do que você já é com o próprio salário, né? Porque o salário é uma farsa, né? O salário ele oculta a exploração. Então, o Marx ele era crítico, né? E o Marx dizia, não existe salário justo, né? Assim como você não tem capitalismo sério, entendeu? Uhum. Então essa era a posição crítica de contra essas ilusões salariais que no Brasil de hoje dá um dó danado, porque é uma sociedade tão miserável que o horizonte dessa sociedade é o horizonte salarial. Impressionante, é uma coisa. É por isso que você não tem esquerda socialista, porque você não tem horizonte. As pessoas estão numa situação que, para elas, você ter salário já é alguma coisa, né? Já é vida. Vida. Mas voltemos aqui à nossa vaca fria e concluindo, essas notas são muito ricas, elas são muito ricas. Se a gente ligá-las ao texto, esse capítulo, Eziel, o capítulo 19, é uma maravilha, cara. Isso daqui... Esse capítulo é incontornável, né? Esse capítulo é incontornável. E assistir esse filme que você falou e ler esse capítulo e fazer isso aqui dá uma discussão braba. Então, acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Olha só, a última nota, 63, é aquilo que eu te falei, né? As trade unions, em seu afã de manter o salário, procuram participar dos lucros da maquinaria aperfeiçoada. Que horror! Eles exigem salários mais elevados porque o trabalho foi abreviado. Em outras palavras, eles se empenham em obstaculizar as melhorias industriais. Isso aqui, o que é que o Marx está fazendo referência? Nota 63, é a última nota do capítulo.
O capital, Uhum. aí é o último parágrafo do capítulo. O capital, com razão, descarta tal sentença, quer dizer, que sentença? Os trabalhadores vigiam cuidadosamente o preço da matéria-prima dos bens fabricados e são, assim, capazes de calcular com precisão os lucros de seus patrões. Quer dizer, esses operários artesãos, eles tinham controle da produção, certo? Eles tinham controle da produção, era um pessoal muito estudioso, inclusive discutiam física, astronomia, química, mecânica, era realmente aquilo que o Marx idealizava como sendo aqueles que poderiam estar construindo uma sociedade socialista, porque eram trabalhadores que eles tinham a inteligência da produção, eles aqui, ó, eles vigiam, sabem o preço da matéria-prima, dos bens fabricados, e são capazes de calcular com precisão os lucros de seus patrões, né? Uhum. Diferentemente dessa massa de operários aí que não consegue enxergar uma cenoura na frente, né? Aí diz aqui, ó, o capital com razão descarta tal sentença como um erro crasso acerca da natureza do trabalho assalariado. Quer dizer, o trabalho assalariado não permite que o trabalhador vigie, controle a produção. Ele roga contra a pretensão de impor obstáculos ao progresso da indústria e declara, porque essa era a função dos sindicatos, impor obstáculos ao capital. E declara redondamente que a produtividade do trabalhador é algo que não concerne de modo algum ao trabalhador. Então, isso aqui é um princípio também do capital, né? Essa questão de que, olha, a produtividade do trabalhador não interessa ao trabalhador. Isso é problema nosso, você vai ganhar o salário, não ficar calculando os lucros, né? Você Uhum. imagina como era outra coisa, né? Era outra coisa, né? Quer dizer, e no século XX, isso se tornou o problema principal com a mais-valia relativa, né? O problema da produtividade do trabalhador, né? Que não se fez a Uhum. discussão disso, né? Não se fez a discussão disso. O trabalhador ele ficou lutando por salário, né? O salário ligado a quê? Hoje, quando se fala salário, você pensa em quê? Você pensa na inflação, certo? Quer dizer, você reivindica o aumento salarial olhando para o índice inflacionário, mas você não reivindica o aumento salarial olhando para a produtividade do trabalhador, certo? Essa Uhum. é uma questão, vamos dizer, mais complexa, que ninguém vai discutir aqui, mas só para mostrar como Marx conclui esse capítulo com uma chamada, assim, para um conceito que depois quem vai falar desse conceito é a Rosa Luxemburgo, é o conceito de salário relativo, né? Mas isso a gente pode oportunamente. Eu acho que eu já te comentei, né, sobre o salário relativo, né? Uhum. O que é que significa o salário relativo? Quer dizer, é exatamente isso. O salário relativo, ele, quer dizer, o foco dele é essa relação entre o que o trabalhador ganha e o que ele produz, certo? Isso daí o que é algo que é o verdadeiro terror para o salário por peça, certo? O salário por Uhum. peça é o verdadeiro. Não quer saber dessa bandeira aqui, né? Quer dizer, não quer saber do controle da produção, né? E é muito interessante que hoje não se coloca mais a questão do controle da produção. Nenhum sindicato coloca mais isso, certo? Controle da produção. Nenhum Uhum. sindicato discute gestão, nenhum sindicato discute tecnologia, nenhum sindicato. Me diga um sindicato que discuta isso. Não discute, né? Ele não discute o controle da produção. E, veja Uhum. bem, não discutindo o controle da produção, nessa época, né? É nessa conjuntura que o capital avança com salário por peça, né? Aí você Uhum. tem a dupla desgraça do
do trabalhador. Ele está amarrado pelo salário por peça, está alienado da discussão sindical, política, tal, do controle da produção, da produtividade, do trabalho, certo? Que são Sim. questões né, que uma está ligada à outra, né? Uma desarma a outra. O salário por peça, né, quer dizer, todos os Mas trabalhadores, até nós, né? discutir o controle da produção exige um ambiente político de solidariedade de classe, né? Que se implodiu com essa E hoje lógica nós, de individualização do exatamente, salário, né? né? Essa lógica de fragmentação Exatamente. Agora da inserção do trabalhador, né? você tocou no ponto dessa forma de gestão toyotista que ela coloca uma disputa, né, entre os próprios, entre aspas, colaboradores, entendeu? A questão Uhum. da individualização, da avaliação, a questão inclusive das formas de remuneração flexível. Quer dizer, você tem toda uma estrutura hoje montada, né, que vai desde a forma sindical, forma tecnológica, forma salarial, né, tudo contra, vamos dizer, o trabalhador, né? Que, de um certo É. modo, isso mostra essa miséria, né, do movimento operário, né? Porque isso era discutido, por exemplo, há 40 anos. Se você for ler sobre o sindicalismo metalúrgico, no Brasil, aqui no começo da década de 1980, você tinha, sim, Uhum. lutas e demandas pelo controle da produção, né? Mas havia isso que você fala, a solidariedade de classe, havia outro ambiente para você pensar aquilo, não numa perspectiva meramente corporativa, Bernardo, que aí você tinha ali, vamos Uhum. dizer, os comitês, mas eram os comitês de empresa, certo? Não eram os conselhos de fábrica. Olha que interessante aí, né? Quer dizer, Uhum. mudou a forma, inclusive, da participação do trabalhador no controle, né? Quer dizer, a empresa, para envolver, ela criou as representações, os comitês de empresa, né? E aquela ideia do conselho de fábrica, quem é que fala em conselho de fábrica ainda hoje? Quem fala mais nada, né? Sumiu. Quer dizer, você tem uma alienação desses elementos que possam significar o travamento dessa forma, o salário por peça, né? Mesmo dentro da universidade, né? A Uhum. universidade que você vai achar que é formada por professores que são inteligentes e que têm uma capacidade de organização e de conhecimento, tal, mas totalmente alienados da organização do trabalho, né? Gestão, tecnologia, só o que move, ó, salário, né? É. E E muitas vezes nem isso é reconhecido, né? A gente fala da luta por isso, salário, mas assim, o salário nem é, isso. o trabalhador está preocupado, né? É Porque a é miséria é uma tanta, individualidade, ele tem uma preocupação individual com a remuneração. Por mais que seja é, salário, ele às vezes confunde o salário dele com lucro, né? Ele acha que ele tem participação no lucro, ele acha que não, ele, aí que ele tem empreendimento. exatamente, aí você tem E é uma outros confusão. truques, né? É, porque são truques, o Marx fala essa palavra truques, né? Truques do capitalismo, né? Ele cria truques assim, é cheio de truques, né? Ele cria as Uhum. formas né? Essas formas de salário, né? De remuneração flexível, aí cria lá das gratificações, o que também né, tem muito dentro do serviço público, né? Uhum. E outra coisa, ninguém discute a questão da produtividade,
né? A produtividade do trabalho, que é a questão fundamental, principalmente na era da mais-valia relativa. A mais-valia relativa, Uhum. ela é o império da produtividade do trabalho, né? O capital acumula na medida em que ele aumenta a produtividade do trabalho. Mas o trabalhador, ele está alienado dessa discussão, ele está noutra, ele perdeu a capacidade de, inclusive, colocar essa discussão na pauta. Por exemplo, mesmo categorias muito organizadas não colocam isso, entendeu? Porque a Uhum. questão, ela é aquilo que eu lhe falei, né? Se você discute, né? Você discute o salário real, você discute o salário nominal, discute o salário real, até discute o salário real, é o limite que chega ao salário real. Mas o salário real é você pensar o salário e a inflação, certo? Uhum. Não é o Não é a salário participação na relativo. produtividade, né? Não, não é o salário relativo. E mesmo essa participação em lucros e resultados, ela é um truque capitalista. Porque não é um salário relativo, que não é aquele índice lá de os salários reais indexados à produtividade, ali foi um truque na Uhum. época do welfare state, né, naquele compromisso que havia entre o Estado, os sindicatos, né, e as empresas. Né? Por quê? Porque você não pode, o capital ele não permitiria uma acumulação ampliada se o do movimento operário tocasse naquilo que é sagrado, né, em termos de poder estar, não é participando, é É, simplesmente se apropriando, entendeu? Certo? é verdade. Não é Não, participar. inclusive, a Participar nossa é outra próxima coisa. discussão vai entrar nessa questão que é a importância do capital, que o capital tem, né, para o capital se reproduzir, dele ter esses mecanismos de controle do salário, do nível dos salários, né? O exército industrial de reserva, a população desempregada. Isso O então é capital, interessante, né? esse é um dos É, mecanismos, né? Mas o capital, para ele se reproduzir, ele tem essa condição vital, né? Ele tem que controlar o salário. E isso é mais um elemento, né? Esse, aliás, não é mais um elemento, é o elemento principal, né? Aham. Essa, essa máquina, esse funcionamento aí do Exército Industrial de Reserva. Então é isso, fica essa ponte aí para a próxima semana, próxima quinta-feira a gente dá continuidade a isso, né? Isso. Próxima semana a É gente isso aí. continua, então, professor. É isso aí.